Olá, meu querido aluno. Que bom estar com você novamente. Nós vamos estar dando continuidade ao nosso estudo dos livros históricos no nosso curso intensivo de teologia. E agora nós vamos continuar falando sobre Esdras e Neemias. Bom, um destaque muito importante nos livros de Esdras e Neemias é que Esdras ele liderou um grupo de judeus de volta à Palestina, no total de aproximado de 1.754 pessoas. Nós sabemos disso por causa do que está registrado no capítulo 8. Provavelmente, esse é o mesmo grupo que é mencionado em Neemias capítulo 7. Ele trouxe também consigo uma grande oferta voluntária em ouro, em prata e vasos de prata. Essa contribuição ela foi tanto pelos judeus quanto pelo rei da Pérsia e seus conselheiros. Ele tinha também autorização para utilizar o tesouro real da Palestina, quando houvesse necessidade. Possuía uma autorização para nomear juízes e magistrados na Judéia. Nós vemos isso no capítulo 7, do versículo 11 ao 28. As suas credenciais ficaram endossadas pelos 7 principais membros da corte da Pérsia. Está lá em Neemias capítulo 7, ou melhor, Esdras capítulo 7, versículo 14. Então, esses são alguns destaques importantes do livro de Esdras, que mostram para nós que ele recebeu toda uma cobertura, uma autoridade concedida pelo rei da Pérsia para realizar a missão que Deus incumbiu ele de realizar em Jerusalém. Vamos ver como é que foi a chegada de Esdras a Jerusalém. A sua viagem foi marcada por perigos e ameaças, e num período de 4 meses. Tendo chegado lá, Esdras e seus homens descansaram 3 dias. A seguir, celebraram um culto a Deus e depois partiram para a reconstrução da casa de Deus, conforme o capítulo 8, versículos 32 ao 36. Além do seu grande empreendimento na reconstrução da casa de Deus, ele dedicou-se também a uma reforma moral, promovendo a dissolução dos casamentos mistos entre judeus e outros povos, a fim de restaurar a pureza da raça. Isso está escrito no capítulo 9, versículos 1 a 15. E por trás dessa atitude de Esdras, de purificar a raça, existe um princípio de Deus, um princípio estabelecido por Deus, que nos é revelado em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Portanto, ainda hoje, Deus continua esperando que nós obedeçamos este princípio, de não nos misturarmos com os infiéis, com os ímpios, não no sentido de anunciarmos o evangelho para eles, mas no sentido de assumirmos com eles uma sociedade, tais como o casamento, ou mesmo uma sociedade empresarial, acordos que fazemos com aqueles que ainda não têm Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então, no capítulo 9, do versículo 1 a 15, a gente vê Esdras trabalhando para que fosse mantida a pureza da sua raça, para que o povo não se misturasse com aquelas pessoas que eram entregues à idolatria e às práticas iníquas dos povos ao redor de Jerusalém. O escrito apócrifo de 2 Esdras 14 conta que ele reescreveu e publicou 24 livros do cânon hebraico que haviam sido queimados durante o cativeiro babilônico. O livro faz parte da 3ª divisão do cânon hebraico, chamado Escritos, ou Agiógrafos. Formava originalmente uma unidade do texto hebraico. Esdras e Neemias eram considerados apenas um só livro, conforme o Talmude e registros de Joséfo e Jerônimo. A Septuaginta também considerava os dois um só livro, chamado de Esdras B,
que era seguido de um livro apócrifo chamado de Esdras A. Agora, com relação à data em que os livros foram escritos, ambos os livros são datados entre 430 e 420 a.C., durante o reinado de Artaxerxes, que se deu de 465 a 424 a.C. E os dois livros cobrem um período histórico que vai de 538 a 530 a.C. Esdras é considerado autor de 4 livros, 1º e 2º Crônicas, Esdras e Neemias, sendo que este último foi escrito com base nas memórias de Neemias, já que às vezes fala na primeira pessoa do singular, como se fosse o próprio Neemias falando. Há muitos modos de compensar, de aceitar e explicar os conceitos humanos acerca de Deus, como há também muitos modos de instruir aos homens acerca dele. Nas maravilhosas páginas do Antigo Testamento, sobressaem 3 desses métodos, os quais estão representados pelos sacerdotes, os profetas e os sábios. Durante o cativeiro babilônico, que foi de 597 a 537 a.C., os sacerdotes que, com um sincero empenho, procuravam livrar os judeus de contatos perigosos com a religião que estava em voga ali, eles ocupavam-se de reunir, compilar e preservar as crônicas e tradições do seu povo. Tinham o livro de Deuteronômio, em sua maior parte, um livro profético e grande parte do material que se encontra em Josué, Juízes, Samuel e Reis, junto com outras porções curtas da tradição memorial. E ao ler tudo isto, era-lhes fácil perceber que parte desse material representava o ponto de vista profético. Bom, vamos falar um pouco também de Neemias. Neemias, sua pessoa e sua obra. Em um ponto apenas. Neemias apresenta um estilo radical parecido com Esdras. Sua intensa oposição aos que se haviam casado fora do grupo judeu. Sua história é de um homem admirável e limpo. Era um homem de ação, não apenas nos assuntos de organização social, mas também nos assuntos materiais da cidade. A ele se deve a reconstrução dos muros externos de Jerusalém. Neemias contava com vizinhos hostis e ninguém sabia quando eles poderiam atacar, tanto que dispôs os homens que trabalhavam na reconstrução armados e prontos para entrar em ação a qualquer momento, porque a ameaça era constante. Os heróis de Esdras e Neemias são 2 homens que levam o mesmo nome. Eles representam 2 ordens na religião de Israel que não se encontram antes, já que Esdras é um escriba e Neemias um estadista. O primeiro corresponde, em alguns aspectos, aos sacerdotes dos tempos primitivos, porém em outros é muito distinto, tanto que merece ser colocado em uma categoria à parte. Neemias encarna algumas das funções dos reis primitivos, já que ele governava seu povo. Não obstante, era distinto, porque ainda quando alguns dos reis suportaram o domínio estrangeiro, como por exemplo Oséias sob o rei da Síria, que foi Tigala-Pilazar III, e Zequias sob o rei caldeu Nabucodonosor, ainda tinham algo de autoridade, enquanto que Neemias era governador única e exclusivamente por ter sido nomeado pelo governo persa. Então, amados, o livro de Neemias, ele nos mostra o exercício de uma autoridade de um homem que foi delegada pelo rei, pelo governo persa, mas que estava completamente envolvido pela autoridade, pelo poder de Deus. Havia uma missão a ser cumprida e ele então se coloca totalmente nas mãos do Senhor para que essa missão encontre um bom resultado. Esdras e Neemias representam para nós 2 aspectos importantes do ministério de Jesus Cristo, sacerdotes e governos. E nós temos muito a aprender com eles acerca de desenvolver o ministério que Deus tem para nós, debaixo da sua autoridade e debaixo da sabedoria e da graça que o Senhor nos dá para cumprir
este ministério. No nosso próximo encontro, vamos falar sobre o cenário histórico do livro, né? E vamos ver alguns aspectos importantes, como o cativeiro e a restauração, a reedificação do templo, o governo persa, o regresso sob a direção de Esdras, o regresso sobre a direção de Neemias, né? E vamos concluir, caminhar para a conclusão do estudo deste livro. Um grande abraço para você, meu amado aluno, que Deus possa continuar abençoando ricamente a sua vida e o seu ministério. Que a bênção do Senhor esteja operando grandemente sobre a tua vida. E como Esdras e Neemias, você possa também cumprir com excelência o ministério que o Senhor tem para você. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.